Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos conversar hoje sobre uma doença chamada atresia de Duodeno, que é o nome clássico, mas na verdade, esse nome atresia de Duodeno, ele representa uma dos quatro tipos de obstruções do intestino duodenal, da parte do duodeno, tá ok? O nome mais correto seria obstruções duodenais. Na verdade, nós temos quatro tipos de obstrução duodenal, sendo duas que eu chamo intrínseca, o problema está na luz, e duas extrínsecas, o problema está fora da luz, tá ok? Existe a atresia propriamente dita, mas ela é um quarto ou um de quatro tipos, ok? Mas classicamente a gente fala atresia de duodeno, tá ok? Mas lembrarmos que falar em atresia de duodeno não obrigatoriamente é uma atresia, e pode ser uma obstrução, porque pode ser quatro tipos que nós vamos discorrer sobre o assunto, né? Atresia de duodeno ou obstrução de duodeno, ele dá classicamente a um abdômen agudo obstrutivo, onde costuma dar classicamente, né, um sinal que despenca em prova, cai muito, chamado sinal da dupla bolha. O que significa sinal da dupla bolha? Você tem um estômago muito dilatado, um espaço que é exatamente o piloro, e depois a primeira porção do duodeno. Depois você tem a obstrução. Se não passar nada, for a atresia clássica, né? Você tem a bolha gástrica, a bolha de duodeno, do duodeno, separada por um espacinho que é o piloro, e depois a barriga toda branca, porque não passou o exame, não passou ar nenhum. Sinal da dupla bolha é um sinal patognomônico. Só nesta doença é que tem, ok? Então, guardarmos que é um sinal clássico que despenca em prova, tá? Se alguém falar sinal da dupla bolha, qual das doenças são, e te lista algumas doenças abaixo, tem que acertar, né? É uma questão dada, é uma pergunta padrão clássica que todo mundo pergunta. Se errar, eu brinco, só você vai estar perdendo essa questão, vai passar uma imensidão de gente na prova, tá? Como todas as obstruções do tubo gastrointestinal dão polidrâmino, tá? Então, lembrarmos que essa criança terá de manifestação intraútero polidrâmino, tá ok? É, a criança, o líquido amniótico, numa criança normal, ela engole o líquido amniótico. Esse líquido amniótico tem a parte sólida, que são as células descamativas do endométrio materno e do epitélio fetal, epitélio externo da pele, como epitélio dos órgãos internos. Este epitélio, a água vai ser absorvida pelo tubo gastrointestinal, vai cair na circulação sanguínea do bebê, do recém-nascido, vai ser filtrado pelos rins do nenê, que vai ter os metabólitos fetais, tá? Que vai todo o lixo celular do bebê vai sair pela urina do bebê. E o nenê vai urinar dentro da mãe. Essa diferença de concentração, o líquido amniótico produzido pela mãe tem uma concentração, o líquido amniótico urinado pelo nenê tem outra. A mãe identifica essa diferença de osmolaridade e renova o líquido amniótico. O nenê. E a parte da celularidade do endométrio materno e do epitélio, do endométrio materno e do epitélio fetal vão, vão formar a parte sólida desse líquido amniótico que o nenê engoliu, que vai ser o mecônio que ele vai evacuar. Isso um bebê normal. Um bebê que tem um abdômen agudo obstrutivo, ele, intraútero, ele vai lotar de líquido, ele vai engolir daqui até onde está obstruído, para de engolir. Na vida extrauterina vomitava, na vida intrauterina ele para de engolir. Ele parou de engolir, esse líquido amniótico não tem como ser renovado, porque não vai ter os metabólitos do nenê, só vai ter acúmulo de células dos epitélios, materno e fetal. Eu brinco, como que você faz? Vai aumentando a concentração, mas por descamação de células, como que a mãe faz para manter o equilíbrio osmótico, tá? Eu brinco que é como se você pusesse açúcar demais no seu café. Tem como tirar? Ou no seu suco? Não tem. Como que você faz? Você acrescenta mais café, você acrescenta mais suco, porque você não tem como tirar o açúcar. Então vai aumentando a concentração de células epiteliais, isso dá um desequilíbrio, e a mãe, para equilibrar, produz mais líquido. Então, automaticamente, a mãe tem polidrâmino, tá ok? E o polidrâmino faz nascer prematuro. Quanto maior o polidrâmino,
levanta, aumenta o útero levanta o diafragma, bateu entre 39 a 42 centímetros de altura uterina, está desencadeando o trabalho de parto, tá? Lembrarmos que é polidrama. Essas manifestações pode ser uma obstrução completa ou incompleta, pré ou pós-ampular. Lembrarmos que no duodeno, do lado de dentro é um U, né? É um U. Do lado de dentro você tem o pâncreas, onde você tem a papila maior e a papila menor, ducto de Santorini e ducto de Wilson, né? Que vão, os ductos pancreáticos. E do outro lado, pelo fígado, você vai ter o colédoco, tá? Isso, essa obstrução pode ser pré-ampular, pós-ampular, tá bom? Vômitos biliosos desde as primeiras horas. E uma distensão abdominal alta, tá? As principais obstruções são obstruções do duodeno, tem atresias intestinais, existem duplicidades intestinais, hilo, meconial, divertículo de Becker, tem várias causas, mas nós vamos hoje nas obstruções duodenais, onde vão dar, geralmente, vômitos persistentes e biliosos, resíduo gástrico grande, porque não está fechado para baixo, uma distensão abdominal relativa, porque é de epigastro, é para cima. Quanto mais baixo, maior a distensão, quanto mais alto, menor a distensão. O peristaltismo, que a gente chama de peristaltismo de Kussmaul, o intestino contrai tentando vencer a obstrução, não está obstruído, reflui e volta para cima, tá? É um antiperistaltismo, que é o peristaltismo de Kussmaul, peristaltismo de Kussmaul e a criança vomita. E uma questão que cai muito em prova e leva, porque no raciocínio aparentemente lógico, existe uma falha, um erro nesse raciocínio, mas isso cai em prova e geralmente todo mundo erra. É, retardo na eliminação do mecônio, não obrigatoriamente ausência. Fala assim, ah, mas se o intestino está fechado, não passou líquido amniótico pela parte distal do intestino, não tem células descamativas na parte distal, como que ele vai evacuar, né? O intestino fechou na vida intraútera, então não é para ter mecônio. Tem sim, porque, na verdade, isso é um acidente vascular, fechou a circulação sanguínea por drogas ilícitas ou ilícitas, pseudoefedrina no descongestionante nasal, que a mulher usou durante a gestação, é, remédios para gripe, resfriado, que vem um AS, uma cafeína e uma pseudoefedrina, tá? Remédios para rinite, antistamínicos, que vem a pseudoefedrina para descongestionar, faz vasoconstrição de todo o organismo. O feto tem por prioridade preservar cérebro, coração e rins, o resto deixa de ser prioridade. Na, na vasoconstrição, ele preserva cérebro, coração e rins, no resto ele pode isquemiar. Nessa isquemia, se não abrir a tempo, necrosa, morre e cicatriza fechado dentro do útero. Então, mesmo assim, a gente vê com muita frequência crianças nascendo com anóxia cerebral, porque fechou circulação para o cérebro. A gente tem COF para diálise peritoneal em criança, porque nasce criança com insuficiência renal, porque faltou circulação sanguínea até para os rins. Imagina o intestino. Bom, então vamos lá seguir. As condições anatômicas que determinam são a atresia, propriamente dita, que eu te falei que é um quarto. Membrana duodenal é uma outra teoria. Na verdade, todos os órgãos tubulares na vida intrauterina, eles nascem maciços, eles são formados de forma maciça, totalmente preenchido esse tubo. Aí, numa etapa da embriogênese, começa a apoptose das células, uma morte celular programada, que a gente chama de apoptose, das células intraluminais, ok? Ocorreu a apoptose das células intraluminais, formando o tubo. Por uma falha nesta apoptose, fica uma parede lá dentro, tá? Isso é uma membrana duodenal. Essa membrana pode ser uma parede total e uma parede com algum furo no meio, uma membrana duodenal perfurada, tá? Mas tanto a atresia como a membrana duodenal é um problema intrínseco, dentro da luz. Agora vamos para os problemas extrínsecos, que são dois. Pâncreas anelar. O pâncreas, ele vem formando o broto ventral e um broto dorsal. Eles vêm caminhando juntos e param na frente do U, tá? Do duodeno. Eles param aqui, tá ok? Exatamente, você tem o U e o pâncreas vem crescendo o ventral e o dorsal. Por uma falha de migração, o ventral ultrapassa o duodeno, dá a volta e obstrui ele. Então ele parece um anel, ele obstrui a luz fazendo isto,
tá? Então, é uma obstrução extrínseca. Na verdade, você passa alguma coisa pelo duodeno, porque ele vai comprimindo e diminuindo a luz, né? E tem que ser operado. Vício de rotação intestinal, nós vamos ter uma aula especificamente disso, depois vocês vão ver no canal, mas quando você tem vício de rotação, você tem aderências ou bandas de Lade. Lade é o nome do cara que descreveu. Banda de Lade ou aderências intestinais. Essas aderências podem obstruir a luz do duodeno extrinsecamente, é como se pisasse numa mangueira uma mangueira, né, ou obstruindo a luz extrinsecamente, diminuindo o fluxo, tá ok? Então, estamos descrevendo 4 causas de obstruções duodenais, 2 dentro da luz, que eu chamo de intrínseca, 2 fora da luz, que são extrínsecas, tá ok? A incidência dessa doença de 1 para 2 a 1 para 4 mil recém-nascidos vivos, existe uma incidência grande ou considerada significativa, de 30% de atresias de duodeno com síndrome de Down. É um problema relacionado na oitava, 10ª semana de gestação. Né? Já falei que é o crescimento do útero intenso duodenal, tornando o órgão sem luz. Depois existe uma apoptose, a vocalização disto, formando a luz do intestino. Se, por acaso, essa apoptose, essa vocalização da luz do intestino não ocorrer, você tem uma membrana. Bom? Ou, se faltar circulação sanguínea, uma atresia. Tá? Temos alguns esquemas, eu detesto esquemas muito decorativos, né? De tipos de obstrução. Então, tipo 1 é a mais comum, onde consiste um diafragma, uma membrana duodenal, que eu já comentei, que pode ter um furo no meio ou não. O tipo 2, onde há um cordão fibroso ligando os dois cotos duodenais. Então, é uma atresia, é uma isquemia maior. Então, morre um segmento do intestino, tá? 1, 2, 3 centímetros, segmento, né? Então, você tem um espaço com cordão fibroso unindo o coto proximal com o distal, porque isquemiou, necrosou, morreu e ficou um trecho. Quando nós entrarmos na aula de atresia de jejum e ilho, eu vou voltar a explicar esta mesmíssima classificação, tá? Onde fechou e morreu aqui, ou morreu assim, ou até o meso aberto, tá? Nós vamos falar das compressões extrínsecas, que é do pâncreas, tá ok? Membrana duodenal é uma membrana fechada. Lembrarmos que a parte proximal ela é muito dilatada, então eu sei que esta está aumentada. Esta é a proximal que está vindo da boca. Boca, esôfago, estômago. Esta é a proximal. Aqui está extremamente fino, então esta é a distal. Lembrarmos disso porque isso tem importância na técnica cirúrgica, ok? Normalmente, quando é uma membrana, a gente abre a parte proximal e resseca a membrana. Essa é uma das técnicas, ok? Membrana duodenal ou Windsor. Nós ressecamos esta membrana, ok? Pâncreas anelar. Vamos para um outro subtipo. É uma doença que ocorre na 5ª semana de gestação. O pâncreas começa a se formar a partir de 2 brotos, um ventral e o outro dorsal. O broto ventral ele migra e encontra com o dorsal, só que ele vai abraçar o duodeno, tá? Fazendo um anel. Então ele vai fazer isto. Ele vai abraçar o duodeno e vai voltar, tá? Observe ele aqui, abraçando o duodeno. Na tomografia, ele abraçando o duodeno, tá? E aqui você tem os ductos de Virchow e Santorini, que vão estar comprometidos. Olha o parênquima do pâncreas, a obstrução para cima muito dilatada e o parênquima do pâncreas. Temos mais uma foto de um outro paciente meu, muito bonita, onde você vê um anel pancreático obstruído. A vontade que dá é de cortar esse anel, né? Passar a tesoura aqui. Não dá para fazer isso, tá? Por que que não dá? Porque na hora que eu fizer isso, eu vou fazer uma pancreatite, e ele vai morrer de pancreatite. Eu posso lesar o ducto de Virchow, o ducto de Santorini, papila maior e papila menor, tá? E aí eu vou ter pancreatite com óbito, tá? Então, o que que nós fazemos? Na cirurgia, nós não mexemos na bagunça, digamos assim. Eu faço uma ponte, eu costuro na parede anterior aqui, com a parede anterior, eu abro e costuro a parede anterior, fazendo com que a comida passe por cima. Vamos entender? Essa é uma obstrução duodenal extrínseca por um pâncreas anelar de um paciente meu. Então, observe aqui o estômago, aqui passando, né? Nós temos o duodeno, o piloro,
aqui a primeira a porção do duodeno, como tem não é uma atresia, é uma obstrução parcial, é um pâncreas anelar, com o decorrer do tempo está passando contraste, ok? Só para vocês entenderem, mas é uma bolha grande, um espacinho, que é o piloro, a outra bolha, e como é parcial a obstrução, ele passa depois. Deu para entender o raio-x? Espero que sim. Ok? O pâncreas anelar é exatamente isso. Ele vem, abraça o duodeno, tá? E acaba obstruindo. Outra forma de obstrução extrínseca, ok? É a banda de Lade. No vício de rotação, vocês vão ver vídeo com banda de Lade, vão ver fotos. Nós temos vários, o canal é rico em vídeos, tá, ok? Ela vai fazer uma aderência, e essa aderência vai obstruir o intestino delgado. Nós temos uma aula específica de vício de rotação intestinal. Vale a pena assistir, é importante para entender o raciocínio como um todo, tá? Na vida intrauterina, toda a barriga está do lado contrário. Então, o apêndice está do lado, na fossa ilíaca esquerda, né? Ele tem que rodar 270 graus no sentido anti-horário, contrário de um relógio, até chegar na posição que nós conhecemos. Então, ele sai da fossa ilíaca esquerda, ele roda 90 graus. Se ele rodar 90 graus, ele está onde seria o apêndice estaria onde está o baço. Aí ele rodando 180 graus, o apêndice estaria onde está o fígado, que é o vício de rotação mais comum que a gente abre paciente para operar de apendicite e observa isso. Quando ele roda 270 graus, ele está na posição que a gente conhece fisiológica, na fossa ilíaca direita. Se ele rodar 360, que não existe, ele estaria voltando à posição original de intrauterino. Tá? Então, o intestino roda no sentido anti-horário, contrário do relógio, 270 graus. Tá? Se ele não rodar esses 270 graus, ele faz essas bandas de Lade ou aderências. Essas aderências, a gente pode cortá-las simplesmente liberando o intestino. Tá? Observe isso aqui. Isso é uma banda de Lade. Observe a porção proximal. Eu sei que está vindo da boca. Até, aqui porque essa é dilatada. Observe um nó e aí depois fica super fino. A gente vai ver o vídeo dessa cirurgia depois, liberando, cortando. É como se fosse uma aderência, uma brida, um nó. Tá ok? Certo? Aqui são vícios de rotação. Então, observe que você passa uma sonda de Foley pelo ânus e dá contraste. O normal seria vir para cá, que é o lado esquerdo, que é o cólon descendente. Ele faz isto. Ele vai para o lado direito da criança, mostrando que o intestino está exatamente do lado contrário. Ele foi para o lado direito, depois transverso e desce. Exatamente ao contrário. Totalmente ao contrário. Isto é a banda de Lade. Esse é o apêndice, certo? Essas aderências. Tá ok? Nós temos vídeos mostrando isso. Aqui o cólon ascendente torcido, rodado sobre o seu eixo. Você observa que ele tinha que estar para cá, ele está virado. Tá ok? Certo? Na atresia de duodeno tem polidrâmico desde o início, então essas crianças nascem prematuras, porque o polidrâmico dá um abdômen grande, um útero gigante e faz nascer antes. Ao nascimento na sala de partos, sombra nasogástica com saída de líquido bilioso e em grande quantidade, maior do que 20 ml. Vômitos biliosos desde o nascimento, distensão do epigastro, porque está obstruído para baixo. Sinal da dupla bolha, você pode ver até desde o ultrassom, tá? Você já começa a observar isso no ultrassom. No raio-x, o clássico, se for atresia total, obstrução total, é duas bolhas, estômago, um espacinho piloro, duodeno e depois tudo branco, tá? Esse é o clássico, tá? Sinal da dupla bolha, tá? Esse é o clássico. Mas, né, aqui a criança está de lado, aqui está a coluna do lado, duas bolhas, uma e a outra que é o duodeno, tá? A criança está de lado. Botando a criancinha de barriga para cima, a coluna no meio, você observa estômago, um espaço, duodeno. É a mesma criança, tá? A criança de lado, a criança de frente. Ok? Certo? Então, observando bem o sinal da dupla bolha. Se for uma membrana duodenal perfurada, se for um pâncreas anelar, uma banda de Lade, então forma a dupla bolha, mas passa alguma coisa. E aí começa a passar de pouquinho. Tá bom? Certo?
E aí você, de lado, fazendo esta imagem. Espero que tenha entendido perfeitamente. Essa é uma das crianças minha, operada, uma membrana duodenal perfurada, tá? Essa é a criança. Observe a porção proximal muito dilatada. Aqui faz um estreitamento, aqui diminui o diâmetro. A obstrução está aqui, porque tem uma membrana duodenal e ela é perfurada. Como ela é perfurada, passa líquido para baixo. Logo, este diâmetro para baixo é menor, mas não é tão menor. Você entendeu? Porque passou durante a gestação. Então, essa criança teve polidrâmino? Teve, mas não um polidrâmino tão grande. Ela nasceu prematura? Nasceu, mas não tão prematura, tá? Porque quanto maior o polidrâmino, maior a prematuridade. No caso, como passa líquido, essa parte distal é mais fina, você observa que é mais fina do que aqui, mas não tão fina. O polidrâmino não é tão intenso, a prematuridade não é tão intensa, tá? Com relação aos ductos biliares, temos que termos cuidados nas atresias no pâncreas anelar, lembrarmos que no duodenal o pâncreas está vindo aqui e ele tem o ducto de Virchow e o ducto de Santorini. Se eu cortar isso aqui, eu lesei tudo, tá? Certo? Papila maior, papila menor, ducto de Virchow, ducto de Santorini. Não dá para sair cortando esse pâncreas, então o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos fazer uma ponte, tá? No Diamond Shape a gente tem que fazer um corte transversal e um corte longitudinal. Lembrando que quando a gente faz um corte, isso aqui abre em pipa, como um triângulo, tá? Então, o corte transversal sempre é na porção proximal, que é muito dilatada. Porque se esse corte tem que ter 2 centímetros, aqui tem que ter 2. Se aqui tem um, tem que ter um. Se aqui for 3, aqui tem que ter 3, para equilibrar as bocas. Aqui, como é muito dilatado, um corte de 2 centímetros, 3, cabe tanto na longitudinal como na transversal. Aqui, se eu fizer na transversal, eu seccionei 360 graus a luz. Então, na porção distal, como ela é muito fina, obrigatoriamente ela tem que ser longitudinal, o corte, tá? Automaticamente no outro tem que ser ao contrário. Então, na proximal, sempre transversal. E na distal, que é fininha, sempre longitudinal. Entenderam? Quando você faz isso, isso abre em pipa e nós costuramos esse ponto com esse, este com esse, lateral com lateral. Então, A com A, B com B, C com C, D com D, isso fica a boca aberta. Se você para não colabar e não cicatrizar fechado, tá? Isso se chama diamond shape, diamante facetado. É a forma como você faz a costura. É uma ponte. Porque se eu tentar cortar e cortar aqui e anastomosar, corta 360 e corta, eu vou levar ducto de Virchow, ducto de Santorini e colédoco. Para um adulto, esses ductos são quase que imperceptíveis, o diâmetro de uma carga de caneta. Vai o ducto de Virchow, ducto de Santorini, uma carga de caneta Bic, por exemplo. Tá? Imagine no nenê de 2 quilos, 2,300, 2, né? Praticamente invisível. No que você cortou, você não vai ver, na hora que você vai dar o ponto, você levou. Então, você não mexe na bagunça e você faz uma ponte costurando a parede anterior, corta a parede anterior proximal, a parede anterior distal, deixa a obstrução no meio. Esta é a ideia, tá bom? É a forma como a gente corrige. Lógico, depende de cada tratamento. O Diamond Shaped é essa situação. O membrana duodenal, eu posso abrir e ressecar a membrana por dentro, ok? Visto de rotação intestinal, eu tiro a banda de Latte. Esta é a ideia. Diamond shape é isso, fazer uma ponte não mexendo na bagunça, seja no pâncreas ou na atresia propriamente dita. Pessoal, espero que tenham entendido, que esteja tranquilo e vamos encerrar a nossa aula. Agradeço muito a atenção. Um abraço a todos.